Fala, galera! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz. Para você que está chegando agora, não me conhece, meu nome é André Luiz. Não sou jornalista, sou personal trainer. Criei esse canal aqui com o objetivo de falar de Fluminense com vocês, a gente trocar uma ideia, numa linguagem simples, de torcedor para torcedor. Então eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e deixe um comentário. O que você achou desse vídeo de hoje? Se você puder assistir outros vídeos do canal também, para você que está chegando agora, me dá a oportunidade de conhecer o meu trabalho e poder dizer se está gostando, se não está, quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade, viu? O canal Sentimento Tricolor é a casa do torcedor do Fluminense. E esse vídeo de hoje é sobre um assunto muito polêmico, que é sobre o Miguel, né? E ontem à noite, no canal do YouTube do Marcelo Johan, ele deu a notícia em primeira mão, com exclusividade, e eu vou trazer aqui algumas informações para vocês, complementando com notícias de outros portais, com algumas apurações que eu fiz também, e também com uma opinião técnica e profissional de um advogado trabalhista sobre o tema. Então fica até o final do vídeo para você poder entender tudo, tá? Não adianta ficar pegando as informações fora de contexto, porque isso pode complicar a sua cabecinha, tá legal? Antes disso, rapidamente, eu gostaria de pedir aqui o seu apoio. Nós temos uma loja aqui no canal, em breve um site com uma loja virtual, mas enquanto isso, você pode adquirir comigo aqui no YouTube, tanto no Instagram quanto no YouTube, 2 modelos de regata, um modelo de boné. Então, se você gostou de algum produto e puder nos apoiar, é só entrar em contato para que eu faça questão de efetuar essa venda para você, tá legal? Bom, vamos lá, galera. A notícia que saiu ontem à noite, como eu já disse aqui, no canal do Marcelo Johan, é que o Miguel, o pai dele, através do pai dele, entrou com uma ação por rescisão de contrato unilateral contra o Fluminense. Essa notícia pegou todos nós de surpresa. A gente já sabia que o Miguel ele já não queria ficar mais no Fluminense, já tinha sido negado. O Fluminense já tinha feito 1 ou 2 propostas de renovação e ele já tinha negado, falando que não queria renovar e tudo mais. Quando eu falo ele, seu staff, né, o pai dele. Então a gente já sabia que do final do ano o Miguel não passava, mas a expectativa é que ele pelo menos fosse chegar até o final do ano e que nesse início de ano fossem dadas oportunidades a ele. E isso aconteceu apenas no primeiro jogo durante 35 minutos. Depois de lá para cá, o Miguel saiu e não voltou mais. Isso sempre impressiona muito a gente, né? O Miguel no ano passado viajou o Campeonato Brasileiro inteiro. Eu sempre brincava aqui que daqui a pouco ele ia aparecer no banco de reserva com aquele chapéu de turista, com colar havaiano. Ele virou um belo de um turista, né? Só viajava, acumulou milhas, conheceu o Brasil inteiro e nunca entrava em campo. E quando vocês me perguntavam isso, eu simplesmente não tinha uma explicação. Eu achava que ele seria titular, pelo menos do Campeonato Carioca, o nosso camisa 10, e eu acredito que essa fosse a ideia. Não é à toa que ele começou de titular no primeiro jogo do Campeonato Estadual, só que estranhamente, depois disso, ele nunca mais apareceu. Então ontem à noite saiu essa notícia que o pai dele entrou com uma ação para rescindir o contrato de forma unilateral. E agora eu vou trazer para vocês todos os fatos de ontem à noite até agora, tá legal? Em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês uma matéria que saiu no jornal UOL, do jornalista Caio Blois, que eu considerei, digamos assim, de todas que eu tenha visto, pode ser que tenha alguma outra mais completa. Eu considero essa do UOL a mais completa, porque ela acaba dando a versão dos dois lados. O lado do jogador e o lado do clube. Não que o clube tenha se manifestado oficialmente ainda, até o momento da gravação desse vídeo, o Fluminense não se manifestou de forma oficial, nem extraoficial, não temos nada em relação ao clube. Mas eu achei essa matéria do UOL, do jornalista Caio Blois, interessante e trago para vocês. Vamos lá. Aqui, a notícia de hoje, sábado, né? Saiu meio-dia 45, meio-dia 43. O Fluminense acordou com a má notícia neste sábado. Pai e um dos representantes do meia Miguel, José Roberto Lopes, entrou na justiça pedindo rescisão unilateral do contrato de seu filho com o Tricolor. A atitude surpreendeu até a TFM Agência, empresa que também cuida da carreira do atleta. Agente do Miguel, desde os tempos das divisões de base em Xerém, Fred Pena, da TFM, a antiga Trafic, ficou sabendo pela imprensa da decisão de José Roberto em pedir o distrato. O pai alega o não recolhimento de FGTS e promessas não cumpridas do Flu por aumentos em acordos de contrato. Então, seguindo aqui a reportagem, a reportagem apurou ainda
que o Fluminense não foi notificado judicialmente e não pretende se manifestar até ter ciência dos detalhes da ação. O clube tem salários em dias com seus jogadores e aguarda para estabelecer sua defesa. Miguel é considerado uma joia das divisões de base do clube em Xerém. Não à toa, fez sua estreia como profissional em 2019, aos 16 anos, quebrando recordes antes mesmo de assinar seu primeiro contrato com o Flu. Por outro lado, acumula questões extracampo. O jovem, também por meio de seu pai, solicitou que não fosse mais convocado para as seleções brasileiras de base. Olha isso, galera. Isso aqui é novidade, hein? Pelo menos eu não sabia. Em uma carta enviada à CBF após uma briga com Guilherme Dalledeia, então técnico do Sub-17. A ideia do pai era que Miguel atuasse na seleção de Portugal, como o colega de geração Marcos Paulo, que deixará o Flu de graça. Mas ele nunca foi chamado. Depois tentou fazer as pazes com a CBF, né? Mas a entidade máxima do futebol brasileiro deu de ombros e o meia nunca mais foi convocado para a seleção brasileira. Também por questões como essa, 4 técnicos passaram pelo tricolor: Diniz, Marcão, Odair e Roger Machado. Mas o meia nunca teve sequência. Ciente da dificuldade com seu pai, o Fluminense nunca tirou do papel um plano de levá-lo de volta às divisões de base. O jovem não foi cogitado nem mesmo no Sub-23, em que pese, até 2020, ainda ter idade para atuar no Sub-17, que enfileirou títulos, e no Sub-20. Ao todo, são apenas 23 jogos e nenhum gol com a camisa do Fluminense. Então assim, galera, é impressionante como o pai do Miguel, aí certo ou errado, tomou decisões que prejudicou a carreira do atleta, né? Muito se diz nos bastidores do Fluminense que tem um acordo verbal e não uma cláusula de contrato. Isso o próprio Fluminense já negou. Não existe nenhuma cláusula contratual que proíba o Miguel de jogar nos times de base. Sub-17, até no passado ele tinha idade, Sub-20, Sub-23, mas parece, pelo que se diz nos bastidores, que o Abade, na época da assinatura do contrato, fez um acordo verbal com o pai do Miguel, falando que ele subiria direto para os profissionais e que não seria utilizado mais nas divisões de base. Então, toda vez que o Miguel ficava no banco e levantava-se a hipótese dele jogar no time de base, Sub-23, 20 ou 17, diziam-se nos bastidores que o pai dele negava, proibia, exigindo que o acordo verbal, não cláusula contratual, fosse cumprido. Agora o Caio Blois traz essa novidade, pelo menos para mim, que o Miguel pediu para não ser mais convocado pela seleção brasileira. Olha que absurdo. O garoto com 16, 17 anos, é o sonho de todo atleta, ele pediu para não ser convocado para a seleção brasileira, porque ele tinha o sonho de jogar na seleção de Portugal. Aí, como nunca foi convocado pela seleção de Portugal, tentou fazer as pazes com a seleção brasileira, não conseguiu e acabou nem indo nenhuma coisa nem outra. Ou seja, no Fluminense ele não jogou nem na base nem no profissional, e na seleção ele não jogou nem por Brasil nem por Portugal. Olha como é que decisões erradas, precipitadas talvez, quem sou eu para dizer, né? Só o pai dele sabe, é filho, enfim, com certeza ele quer melhor para o filho, mas pelo que aparenta pra gente, torcedores, sem muitas informações, é que foram decisões precipitadas e errôneas, pelo menos na minha opinião, tá? Depois que saiu essa notícia ontem à noite e tudo mais, começou a percorrer nas redes sociais e grupos de WhatsApp, galera, esse print aqui, ó, que seria, teoricamente, uma mensagem do pai do Miguel para alguém. E aí a gente não sabe para quem, né? E ele tá explicando aqui a decisão, ó. Por atraso no pagamento de um reajuste salarial contratual, aproximadamente 12 meses, Miguel entra na justiça contra o Fluminense e pede rescisão indireta. O reajuste salarial deveria ser concedido em junho de 2020. Além da não concessão do reajuste contratual, o Fluminense deixou de recolher vários meses do FGTS do atleta. Por isso, o pedido de rescisão indireta junto à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Em conversa com pessoas próximas aos familiares do atleta, é sabido que o atleta estava totalmente decepcionado com a forma que ele vinha sendo tratado pela atual gestão do clube. Também que era público e notório, engraçado que aqui tem um termo muito utilizado pelo Mário, né? Que o atleta não jogava por questões políticas entre a atual gestão
e a anterior. Comenta-se que o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, teria dito ao staff do Miguel que ele não jogaria no ano de 2019 e 2020 por ser muito novo. O que dá a entender essa mensagem, que teoricamente, pelo nome ali, seria do pai do Miguel? E ninguém tem prova, não temos como comprovar isso, ok? Mas essa mensagem viralizou bastante na noite de ontem. É que o Mário não botava o Miguel para jogar porque o acordo que foi feito na gestão Abad não era do agrado do atual presidente. É o que dá a entender aí. Posteriormente a essa mensagem, ontem no Twitter, o jornalista Pedro Arthur Salles, ele fez uma série de tweets dando a versão dele sobre os fatos. E também viralizou e talvez, galera, seja uma outra visão da história, tá? Eu tô fazendo a questão aqui de trazer a notícia original, já citei o nome de quem deu, trouxe a versão, teoricamente, do pai do Miguel. Agora eu vou trazer uma versão que seria uma explicação de por que o Fluminense não utilizá-lo. Depois disso, eu vou colocar aqui um vídeo, e aí não é opinião, é informação de um advogado muito competente, e eu já vou falar dele aqui, sobre o que pode acontecer com essa ação, já que o pai do Miguel já entrou com a ação no TRT do Rio de Janeiro, se o Fluminense vai perder, se não vai perder, se é legal o que o pai do Miguel está pedindo, se não é, isso tudo muito tecnicamente explicado. Só que antes disso, vamos colocar aqui, ó, os prints do jornalista Pedro Arthur Salles, ó. Ele começou assim: ando um pouco afastado da função, mas vem informar com seriedade que Fluminense irá perder Miguel por falhas de Abad. Mário irá pagar a conta. Entenda, Miguel sempre foi tratado como uma das principais joias do Fluminense e do futebol brasileiro. Quando entrou no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2019, o jogador sequer havia contrato profissional. Então eu, André, já dou minha opinião que nesse momento já foi um erro colocá-lo em campo. Você colocar um jovem de 16 anos de idade sem nem contrato ele tinha. Ou seja, já corremos um risco grande ali. Na época, o jogador recebeu propostas de clubes europeus, mas mais fortemente do Paris Saint-Germain. Na ocasião, o atleta poderia se transferir de graça, já que não possuía vínculo com clube algum. Abad, em atitude desesperada, correu atrás disso para segurar o jogador. Vindo de uma gestão muito criticada, a ponto do mesmo antecipar as eleições do clube em 2019, uma perda como essa poderia coroar com a fama popular de pior presidente da história do Fluminense. Sendo assim, Miguel fechou com o Fluminense de forma profissional, ou seja, assinou o seu primeiro contrato. Entretanto, o pulo do gato está justamente nesse contrato. Miguel assinou um valor fixo X, mas se atingisse um certo número de jogos, o valor de seu salário subiria exponencialmente. E, ao que parece, eram vários jogos como metas. Ou seja, a cada meta de jogos que o atleta batesse participando das partidas, seu salário aumentaria mais uma vez. Por isso, Miguel, mesmo no banco, era diversas vezes preterido por vários técnicos que aqui passaram. É muito estranho que todos os técnicos cheguem ao Fluminense, se encantem e falem abertamente sobre o bom futebol do menino, mas nunca o coloquem para jogar. O motivo está aí. O contrato de Miguel é uma bomba relógio aos cofres do tricolor. Essa ação do jogador na justiça indica que, aparentemente, alguma meta foi atingida no decorrer deste tempo. A informação foi passada por uma pessoa ligada aos bastidores do clube em sigilo. Vocês têm a opção de acreditar ou não. Eu me comprometo apenas com dar a notícia de forma verídica e não voltaria a essa função jornalística repentinamente para contar mentiras. Então essa é a versão do jornalista Pedro Arthur sobre o fato. E agora, galera, depois de uma versão do lado, a versão de outro, eu trago uma informação bem profissional pelo doutor advogado Leonardo Lessa Rabelo, da OAB do Rio de Janeiro, número 115.972. O doutor Leonardo é formado em Direito desde dezembro de 2001 pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduado em 2015 pela Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora. Ele é mestrando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho,
tem 17 anos atuando na advocacia trabalhista e é advogado do Sindicato de Trabalhadores do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Segurança Pública da OAB de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Então eu vou colocar agora um trechinho do vídeo que ele gravou pra gente e fique ligado porque eu tenho certeza que todas as dúvidas que você tem, principalmente sobre o recolhimento ou não do FGTS, ele tira nesse vídeo. Vamos acompanhar. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os amigos do Sentimento Tricolor, esse canal que só cresce, aí com mais de 40 mil inscritos. Estamos aqui hoje para falar um pouco deste caso Miguel. Meu nome é Leonardo Lessa, sou advogado, milito na área trabalhista. Então nós vamos tentar passar algumas informações para que a nossa torcida fique muito bem informada. E esse é o nosso papel. Ficamos sabendo ontem sobre a possibilidade do Miguel ter ingressado com uma ação na Justiça do Trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, que é o Rio de Janeiro. Nesta ação, o Miguel vem pleiteando o quê? A sua rescisão indireta. É isso mesmo, amigos. O Miguel quer sair do Fluminense, tendo em vista que ele alega que o Fluminense tem atrasos com relação ao fundo de garantia, atrasos com relação às negociações contratuais, tendo em vista que houve reajustes que não foram adimplidos pelo Fluminense. Essas são as informações que nós estamos sabendo através da mídia tricolor. Ainda nada oficial que a gente pudesse estar aqui mostrando a petição, mostrando o pedido. Eu ainda tenho muitas dúvidas se esse processo não vai correr em segredo de justiça. Isso quer dizer que ele vai ficar restrito às partes, quais sejam o Fluminense e o atleta e seus advogados, quem sabe até o Ministério Público do Trabalho. Então, mas podemos passar aqui algumas informações para os amigos terem conhecimento do que se trata. Esse tipo de ação ela é pautada no artigo 483 da CLT. A linha D, eu vou fazer aqui a leitura para vocês, só vocês terem uma noção do que diz esse artigo. Vamos lá. O empregado, artigo 483 da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? São várias alíneas, vai da A até a letra G. No caso do Miguel se enquadra muito na letra D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, esses são os argumentos prováveis que o departamento jurídico que representa o jogador Miguel esteja pleiteando contra o Fluminense. O que diz ainda sobre esse tema? Parágrafo 3º desse artigo. Nas hipóteses das letras D e G, a letra D que eu acabei de ler agora, que é não cumprir o empregador as obrigações do contrato, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. Esse artigo foi incluído, inclusive, pela Lei 4.825, de 5 de novembro de 1965. Então, o que nós sabemos é que o Miguel está buscando essa rescisão. É uma falta grave do empregador. Então, diante desses elementos, o juiz vai avaliar se existe algum prejuízo ao profissional, se o Fluminense realmente está descumprindo com as obrigações contratuais, e diante desse cenário todo, o juiz pode liminarmente rescindir o contrato de trabalho e deixar o Miguel livre para negociar com qualquer outro clube. E o Fluminense vai ganhar alguma coisa com isso? Nada. O contrato seria rescindido e o Fluminense não seria indenizado em nada. Então é o que pode acontecer num pedido liminar. Só que a gente tem algumas informações que é importante a gente mencionar aqui. Muito se falou, o clube pode, ao final, pagar todo o FGTS, isso não é motivo ensejador. Existem várias decisões judiciais no país. Existem decisões no Tribunal Regional do Rio que permite, outras não. Existem em vários outros tribunais. Excepcionalmente no Tribunal Superior do Trabalho, que é a corte máxima. É a maior corte na área trabalhista. É a última instância da área trabalhista, podemos dizer. Temos agora uma decisão recente, que é importante passar para os amigos. Essa decisão, ela é de 4 de maio de 2021. 4 de maio de 2021. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta de um determinado profissional pela empresa não estar em dia com ele com as horas extras e o irregular recolhimento do fundo de garantia. Então nós ainda temos decisões no país que permitem a rescisão indireta do contrato de trabalho quando há atraso no fundo de garantia. Mas ele sozinho pode ser ensejador, pode ser motivador, pode ser balizador para que o juiz rescinda o contrato? Eu entendo que não.
O juiz, ao apreciar o processo, ele vai levar em conta todas as obrigações que estão adimplidas pelo Fluminense, se elas têm um impacto muito maior do que os míseros não recolhimentos do fundo de garantia, no qual o próprio empregado só tem acesso a ele quando é dispensado. E aí, nesse momento, ele tem acesso ao fundo de garantia e a empresa pode fazer o recolhimento integral e pagar todos os atrasos pertinentes àquele determinado trabalhador. Então, meus amigos, nesse momento que a gente ainda não tem acesso às informações, o Miguel, ele pode estar entrando na determinada ação, que ele pode ter êxito sim ou não. Não é uma garantia de êxito nem para o Fluminense e nem para o jogador Miguel. Então, esse processo vai ser avaliado. Existem excelentes magistrados no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Eu milito diariamente no tribunal. E eles vão ter certamente muita cautela e muita isenção na hora de dar essa decisão. Então, meus amigos, fiquem atentos. Ainda é possível uma rescisão indireta por atraso de fundo de garantia. Mas ele sozinho pode ser essencial, mais importante? Isso não. Outro ponto importante também para registrar são aqueles acordos que o Fluminense praticou durante o período pandêmico, o período de estado de calamidade, que é o período da pandemia, deste micróbio, dessa situação que vem envolvendo todo mundo. Isso também pode ser levado em conta. O juiz que for avaliar, para ver, o Fluminense honrou esse acordo, o Fluminense cumpriu com esse acordo. Tanto que o Fluminense anunciou em suas redes sociais e para a mídia toda que está em dia com as suas obrigações perante o jogador de futebol. E o Miguel é um jogador de futebol. Então, esse caminho trilhado pelo Miguel, ainda com o contrato em vigor, podemos ter novos capítulos. Não só através de uma decisão em primeira instância, mas também na última instância, que é o TST, o TRT, que é a segunda instância. Muitos caminhos ainda a serem percorridos. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Muito obrigado e saudações tricolores. É isso aí, pessoal. Eu acho que mais explicado do que isso é impossível. Eu não me sentia capacitado, eu não me sinto capacitado para falar sobre esse assunto. Então eu trouxe um convidado especial para falar sobre o tema. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é importante você entender tudo o que está acontecendo nesse caso Miguel. E até agora, até o presente momento da gravação, sábado, 3 horas da tarde, o Fluminense ainda não se manifestou. E assim que o Fluminense se manifestar oficialmente, eu trarei novas atualizações aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus e daqui a pouco a gente volta, hein? Forte abraço e saudações tricolores.